Áreas dá sinal verde ao Flamengo, Pedrão. Vamos falar sobre isso. O Mengão chega rapelando o mercado. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar. Os jogadores do Flamengo comemoraram os títulos da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro durante uma festa na cidade do Rio de Janeiro. Os atletas se reuniram em um evento na zona sul do Rio de Janeiro, pessoal. Área nobre aqui da cidade do Rio. Estiveram presentes Pedro e Ayrton Lucas, foram os primeiros atletas a chegar no evento, posteriormente Alan e Samuel Lino, depois Rodrigo Caio, Cebolinha, Rodrigo Caio auxiliar técnico, Emerson Royal, Alexandre, Juninho, o BAP também estava presente nessa festa, Léo Pereira, o técnico Felipe Luiz, o José, botou o elenco todo do Flamengo aí presente nessa festa e tem que ser comemorado de fato o título do Flamengo. Aliás, os títulos do Flamengo no plural. O Flamengo não joga, quer dizer, os profissionais do Flamengo não vão atuar no próximo sábado, conhecido como amanhã também, né? Não vão atuar amanhã, nesse embate aí diante da equipe do Mirassol. Vai o time sub-20, nem o treinador Felipe Luiz vai para esse jogo, vai o Bruno Pivetti da equipe sub-20. Afinal de contas, o Flamengo já é o campeão brasileiro e amanhã viaja para Doha, no Catar, aonde o Flamengo vai ter aí esse enfrentamento diante da equipe do Cruz Azul no próximo dia 10. Daqui a 5 dias, Flamengo e Cruz Azul do México, diretamente de Doha, no Catar. E hoje dá mais um dia de folga para o elenco do Flamengo. Os jogadores se representam amanhã. Viagem marcada para as 3 horas da tarde para Doha, no Catar, para a disputa do Intercontinental Mundial, né, pessoal? Vamos falar Mundial, o pessoal quer mudar nomenclatura aí, porque agora tem um novo torneio de 4 em 4 anos, que inclusive o Flamengo já está classificado para jogar, beleza? Então, amanhã tem Aeroflá, também com esse voo, com essa viagem aí do Flamengo. E aí, meus amigos, com o fim da rodada do Campeonato Brasileiro, da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora, de fato, de forma oficial, está confirmado como vice-campeão brasileiro, pessoal. Isso porque o Cruzeiro ainda tinha chances de passar o Palmeiras. Caso vencesse, o Cruzeiro ficaria com 72 pontos. O Palmeiras tem 73, na última rodada ali, dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, o Cruzeiro poderia ultrapassar o Palmeiras, mas não pode mais, isso porque o Cruzeiro empatou com o Botafogo jogando lá no Mineirão, portanto tem 70, o Palmeiras 73, mesmo o Cruzeiro vencendo, o critério de desempate vai empatar, né, ali em 73, 73, se o Palmeiras perder, e o critério de desempate é o número de vitórias. O Palmeiras tem 22, o Cruzeiro 19, então o Palmeiras não sai mais da segunda colocação, se tornando de forma oficial vice da Libertadores e vice do Campeonato Brasileiro pro Flamengo, meu bivice. Aliás, o Palmeiras é bivice pro Flamengo e trivice no ano, porque foi vice também no Campeonato Paulista para a equipe do Corinthians, pessoal. Aliás, tomou uma sova do Corinthians, tomou 2 vareios na Copa do Brasil, tomou vareio na final do Campeonato Paulista. Que ano maravilhoso aí para a equipe do Palmeiras, pessoal. O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro, então ainda em janeiro, aliás, já em janeiro, teremos aí o Campeonato Brasileiro, que vai se estender até o dia 2 de dezembro. Vale lembrar que é ano de Copa do Mundo, por isso o Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro, e agora a Copa tem 48 seleções. O Campeonato Estadual começa dia 13 ou 14, aí tem que definir quando o Flamengo vai jogar. Na terceira rodada, ou acho que é na quarta rodada, na terceira ou na quarta rodada,
No dia 24 ou 25 de janeiro, o Flamengo já tem um Fluminense pela frente no Campeonato Carioca. Mas a grande questão é que no dia 24 de janeiro, o Flamengo já tem jogo da Supercopa do Brasil, que vai ser contra Vasco, Fluminense, Cruzeiro ou Corinthians. Eles que se estapeiem por aí, né? E decidam, né, quem vai enfrentar o Flamengo aí na decisão da Supercopa do Brasil. Flamengo buscando o seu tetracampeonato da Supercopa do Brasil, pessoal. O Flamengo já resolveu onde ficará hospedado em Doha, no Catar. O Flamengo ficará no The Plaza Hotel durante o Intercontinental da FIFA, local de alto padrão, 5 estrelas para o maior conforto, descanso para os atletas. A delegação decola do Rio de Janeiro às 3 horas da tarde no sábado e pousa no Catar por volta das 7 horas da manhã, horário de Brasília, do domingo, tá? Dia 7, de 14 a 16 horas de voo aí, vai passar o Flamengo. Parece ter uma escala na Nigéria para reabastecimento. É uma aeronave de alto padrão, de muito luxo. Então, para o maior conforto dos atletas aí para tentar conquistar o mundo novamente, beleza? Para Mirassol e Flamengo, a CBF escala um árbitro com pouca experiência e polêmicos na primeira divisão, mas eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Vou botar até minha mãe pra apitar esse jogo aí, porque pro Mirassol mais acima não dá. Já tá direto na fase de grupo da Libertadores. Então, pouco importa pra equipe do interior de São Paulo, aliás, fazendo divisa ali com o Mato Grosso do Sul. É distante, rapaz. Mirassol, São Paulo, é lá no interiorzão, realmente, de São Paulo. Quem apita é Lucas Casagrande, tá? Esse jogo, ele é um árbitro inexperiente, tá começando, é o tipo de jogo para botar realmente esse tipo de árbitro. Tá, mas teve polêmica, Pedrão. Ah, meu amigo, todo árbitro no futebol brasileiro tem polêmica. Quem não tem polêmica só tem, sabe, árbitro ruim. Então, realmente, não tem o que fazer, beleza? Bicampeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano, o Flamengo igualou o feito de Santos de Pelé, pessoal. Pois é, o Flamengo repetiu o que fez em 2019, vencendo os 2 principais torneios da temporada. Eu cheguei a falar para vocês que o único time na história a fazer isso foi o Flamengo, mas por que eu falei que foi o Flamengo? O Santos, lógico, não tô querendo desmerecer o feito do Santos do Pelé, que foi um dos maiores clubes de todos os tempos que teve no futebol mundial. Fez isso no ano de 62, 63. Foi campeão nacional e campeão da América. Entretanto, não existia a nomenclatura Campeonato Brasileiro à época. Era Taça Brasil e que não tinha status à abrangência de campeonato brasileiro. Eram pouquíssimos jogos. O Palmeiras, por exemplo, foi campeão brasileiro, entre muitas aspas, com 4 jogos. Em um ano desses aí de Taça Brasil, o Robertão, que era o nome do torneio à época, após uma canetada do senhor Ricardo Teixeira em 2010, eles tornaram esses campeonatos aí campeonatos brasileiros, mas não são. Isso foi politicagem que fizeram para agradar alguns clubes. Não eram. Não adianta dizer que é, porque não é. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, meu amigo, você tem que disputar 38 jogos. E mesmo na era do mata-mata, eram vários jogos. Não eram 38, mas eram vários jogos. Uma dificuldade enorme para você ser campeão brasileiro. Então, o Flamengo ter feito isso num campeonato que se arrasta durante todo o ano, 38 rodadas, numa Libertadores, que também se arrasta durante todo o ano, em que o campeão não entra diretamente na semifinal, como era antigamente, então ficava a poucos jogos ali de conquistar o título. Por isso que tem várias equipes que têm muitos títulos de Libertadores seguidos, porque o campeão ele já entrava direto na semifinal da Copa Libertadores da América no passado, né? Coisa que não acontece. O campeão volta lá da fase de grupo. E aí tem que reconstruir todo o caminho de novo para chegar na final, aí para você ganhar a Libertadores. Então,
eu valorizo demais a conquista, os feitos, né, no plural do Flamengo. Falando em Campeonato Carioca 2026, a Rede Globo negocia a transmissão com exclusividade do torneio do ano que vem. A Band deixará de transmitir o Campeonato Carioca no próximo ano, encerrando um ciclo de 3 temporadas de exibição, de 3 temporadas exibindo o Campeonato Carioca, segundo informações do Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo. A decisão da Band foi motivada pela questão financeira. O modelo de negócio vigente não envolvia pagamento direto pelos direitos de transmissão, mas sim uma divisão de receitas publicitárias com a Brax, pessoal. Então, a ver se o Campeonato Carioca vai voltar para a Ferge, beleza? CBF estuda criar um grupo de trabalho para discutir a padronização dos gramados no futebol brasileiro. A proposta é definir um padrão mínimo nacional e estabelecer um prazo longo com incentivos financeiros para que os clubes se adequem nas novas regras. Tomara que acabe com gramado sintético, tomara que acabe também com os gramados naturais ruins, né? Nós precisamos de gramados naturais bons, gramados naturais que dê para executar o futebol de boa qualidade, inclusive o nosso do Maracanã, que sofre um problema que é o número de jogos, são 2 equipes que jogam no mesmo estádio. Contudo, isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser solucionado. Nesse ano já foi até melhor, né? Já tivemos aí uma resposta melhor do gramado, mas dá para melhorar ainda mais, pelo menos no meu ponto de vista, beleza? BAP, falando sobre o Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental, disse: a gente não entra em nada para perder. Esse ano a gente provou isso. Acho que a Copa Intercontinental é uma oportunidade da gente mostrar para o mundo que o nosso elenco hoje é mais robusto do que no Mundial, olha aí. Eu acho que a gente chega mais inteiro para a Copa Intercontinental do que foi para o Mundial. Então vamos para dentro, falou o BAP. Flamengo, lógico, vai com as aspirações de, quem sabe, conseguir ser campeão do mundo novamente, aí, o que seria o bicampeonato mundial do Clube de Regatas do Flamengo. E não adianta vir dizer que não é, porque, na minha opinião, é sim Mundial de Clubes. Beleza? Pessoal, o Bruno Henrique foi indiciado, tá? Por estelionato no Ministério Público do Distrito Federal. E aí, a assessoria do Bruno Henrique soltou uma nota. Vamos ler. A defesa do atleta Bruno Henrique recebeu com indignação a notícia do julgamento que acatou o recurso do Ministério Público do Distrito Federal para abrir ação penal quanto fundamentada do juiz de primeira instância, tá? Ação penal quanto a um suposto crime de estelionato, fato que contraria a decisão fundamentada do juiz de primeira instância. Com confiança no Poder Judiciário, será apresentado recurso pela defesa aos órgãos competentes, que demonstrará mais uma vez o claro equívoco na denúncia. Olha, gente, com todo respeito às instâncias jurídicas desse país, na esfera esportiva, o Bruno Henrique, ele foi, pelo menos naqueles artigos mais graves, ele foi absolvido, porque não tem nenhum tipo de estelionato quando ele não tem a intenção de manipular o resultado, e ficou claro que ele não quis manipular o resultado da partida. Ele foi punido no 9-1, que diz em compartilhar informações sensíveis sobre a partida, algo nesse sentido, e aí foi penalizado com a multa de R$100 mil, mas aqueles artigos 243 e o 243A que falam em manipulação da partida, não foi aplicada. Agora, com todo respeito às esferas jurídicas, às instâncias jurídicas, os poderes judiciários desse país, acredito que isso é, sobretudo, resultado de uma pressão imensa que a mídia faz em cima do Bruno Henrique. Inclusive, pessoas, não da esfera jurídica, mas da mídia, torcedores que têm voz, dizendo que o Bruno Henrique tinha que estar preso, o Bruno Henrique não tinha que estar jogando, que o Bruno Henrique, sabe, fazendo ilações perigosíssimas em relação ao Bruno Henrique,
E eu acho que isso é resultado dessa pressão, desse condicionamento, tá? Estabelecido, sobretudo, pela imprensa. Mas, enfim, vamos torcer para os advogados do Bruno Henrique. Que isso, Pedro não tá passando pano. Pro Bruno Henrique não é passar pano. O cara já foi julgado, tudo bem. Tem a justiça civil, criminal, enfim, as outras esferas jurídicas que não são a esportiva. Mas estou botando meu ponto de vista. Também tenho direito aqui a dar a minha opinião, naturalmente, tá? Pessoal, Everton Cebolinha recebeu sondagens de Cruzeiro, Atlético Mineiro e Grêmio. O São Paulo também fez contato há algumas semanas, mas descartou o negócio. O Flamengo não descarta uma saída do atleta e irá se reunir com o atacante para falar sobre o futuro. O Flamengo segue ativo, o Flamengo segue em movimento no mercado da bola, que começa a se aquecer nesse finalzinho de temporada. Aliás, o Vitão será um dos primeiros jogadores a deixar o Internacional no término dessa temporada, principalmente se confirmar o rebaixamento da equipe colorada, o que eu acho que vai confirmar. A situação do Internacional no Campeonato Brasileiro é dramática, precisa vencer o seu jogo contra o Red Bull Bragantino, jogando no Beira-Rio, com medo. E não basta apenas a vitória, precisa de uma combinação de resultados do Fortaleza, do Ceará, de outras equipes também, do Santos. Então não tá nada fácil a vida do Colorado, do Internacional, e vários jogadores vão ter que sair, ainda mais em relação ao Flamengo. O Internacional tem uma dívida pelo Thiago Maia, até hoje não quitou essa dívida, o que pode facilitar ainda mais o negócio para o Flamengo, que está interessado na contratação do Vitão. Eu sei, o pessoal torce o nariz para o Vitão, mas estou passando a informação aqui para vocês. Além disso, segundo o portal Fichajes, Futebol Fichajes, lá de fora, Flamengo e Griezmann conversam para uma possível contratação do atacante francês em 2026, minha galera. Francês 26, até rimou. O Flamengo está em busca de um nome de peso para elevar ainda mais o nível do elenco e manter o domínio no cenário sul-americano. A diretoria vê Griezmann como um reforço galáctico, capaz de transformar o time e trazer um impacto imediato dentro e fora de campo. As conversas ainda são iniciais, mas o interesse é real e o sonho da nação começa a ganhar forma, né? O Griezmann é um baita do jogador, um senhor jogador. Seria uma baita contratação. Além dele, o Flamengo monitora de muito perto a situação de John Arias, lá do Wolverhampton, que é o último colocado da Premier League. Já são mais de 10 jogos, a equipe não venceu nenhum, pelo contrário, perde quase todos. Trocou de treinador, que era o Vitor Pereira, não deu certo, só tem 2 pontos no campeonato, é o lanterna. Mesmo ali na metade do campeonato, é quase certeza do Wolverhampton cair para a segunda divisão. E o John Arias parabenizou o Carrascal pelo título da Libertadores e do Brasileiro. Até aí, porra, Pedrão, eles são colombianos, eles são colegas e tudo bem, não tem? Só que a torcida do Fluminense ficou pé da vida com o jogador e xingou o John Arias nas redes sociais, o que fez com que o John Arias esboçasse uma reação rápida, escrevendo, chamaram o cara de vagabundo. Mais respeito com o que se fala de mim, vagabundo? Fazendo mídia? É proibido parabenizar um amigo? Botou o John Arias, e aí a torcida já começou a fomentar ainda mais a campanha pelo Arias no Flamengo para a próxima temporada, ainda mais facilitada essa vinda em função da situação do Wolverhampton no campeonato inglês. Então, tá, o sinal verde tá aparecendo aí. Se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.